Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou feliz e alegre por ter você mais uma vez conosco, assistindo às nossas programações. Hoje, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será generosidade em tempos de escassez. Na lição de hoje, de número 8, o tema será generosidade e as finanças. Dinheiro é sempre um assunto que gera opiniões controversas. Mas como cristãos, devemos ir à fonte da nossa fé, a palavra de Deus, e ver como podemos ser bons mordomos dos recursos financeiros. Na lição anterior, estudamos sobre os bens materiais. Não obstante, os recursos financeiros são muito relevantes na vida do ser humano e merecem uma atenção mais especial em nossa reflexão. Como tem de ser a nossa relação com o dinheiro? Muitas pessoas vivem preocupadas em ter dinheiro e como ganhá-lo. São pessoas que trabalham demais, fazem de tudo para acrescentar mais dinheiro no seu dia a dia, pensando que podem ser felizes. O que menos as preocupa, porém, é como gastá-lo, sem nenhuma sabedoria, não fazendo contas, não economizando. Por incrível que pareça, quantas pessoas estão endividadas? Elas simplesmente gastam indiscriminadamente. Com efeito, passam a vida correndo atrás do prejuízo. Como equilibrar essas situações? Afinal, o dinheiro é também ou não um assunto espiritual? Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de poder mais uma vez estudar a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir no estudo desta lição, ó Pai, e que possamos aprender com o Senhor como utilizar os nossos recursos, ó Pai, e ser bons administradores. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. John Wesley, no sermão O Perigo das Riquezas, fez a seguinte pergunta: o que é ser rico? E respondeu: tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, que terão mais que isso, mais alimentos e coberturas. Segundo ele, a conclusão óbvia é que, tendo suficiente comida para comer e roupas para se vestir, com lugar onde pôr a cabeça e com algo para pôr em cima, um teto, ela é rica. Veja, apesar da vida de hoje ser infinitamente mais complexa do que no século XVIII, temos de vigiar para não tornar o ganho financeiro, é importante isso, a preocupação suprema da vida, porque a vida não se resume nisso, somente nisso, né? É muito mais do que o dinheiro. Pois, sem dúvida, uma grande verdade é que nada ataca mais o homem e com maior impetuosidade que o desejo de ganho financeiro. Assim,
que der lugar em sua alma para o demônio da ganância. Ele passa então a dominar. Os homens então passam a ser ludibriados para poucos cada vez mais distantes dos princípios da honestidade, honra, pela possibilidade de lucros fáceis. Veja, não existe dinheiro fácil. Quantos na vida pública se acham impotentes em resistir à tentação de obter vantagens ilícitas, em fragosa violação de escrúpulos outrora honrados? Gente digna, quem entra para a política e daqui a pouco você vê, ela já está mergulhada na lama da corrupção. Veja, Paulo não exagerou sobre os perigos que aguardam os que trilham esse caminho, quando disse que os tais, essas pessoas, iriam afundar num pântano de iniquidade. É isso mesmo, acabando numa total ruína. A Bíblia ensina a amar a Deus, a amar as pessoas, porém nunca amar o dinheiro. Está escrito: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você pode conferir isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Entenda exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não ama o dinheiro, isso significa uma grande bênção. Por outro lado, se você ama e, consequentemente, serve ao dinheiro, imagina também o inferno que isso pode representar em sua vida e em sua família. Vale considerar que a expressão forte do texto é o amor ao dinheiro. É interessante que a única área em que Deus nos permite prová-lo é em nossas finanças. Portanto, vemos claramente que o dinheiro é, sim, um assunto espiritual. Prova disso é que Deus empenhou a sua palavra e o seu nome justamente nesse assunto. Ele disse: ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Você pode conferir isso em Malaquias capítulo 3, verso 10. Vamos ler a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, verso 12 ao 14. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Observe, se examinarmos a Bíblia toda, veremos que o dinheiro ocupa um lugar bastante significativo, pela simples razão de que ele ocupa um lugar significativo nas nossas vidas. O dinheiro, ou algum assunto sobre ele, é mencionado 140 vezes na Bíblia, considerando as palavras ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e tópicos relacionados. Verifique-se que a Bíblia dedica muita atenção a questões financeiras, mais do que a qualquer outro assunto, o que deve despertar nossa atenção e cuidado. Então, dinheiro é algo que influencia muito a vivência humana. Por dinheiro, as pessoas roubam, as pessoas matam, adoecem e até enlouquecem. Você não tem que ser contra o dinheiro, pois é com ele que você se alimenta. Chega onde quer, pagando a passagem, abastecendo o automóvel ou comprando sapatos e roupas para andar por aí. O que a palavra nos orienta é não colocar no dinheiro o sentido da nossa vida, não sermos apegados demasiadamente ao dinheiro. Na Bíblia encontramos um forte estímulo à confiança em Deus para prover, em vez de tentar juntar sem uma finalidade específica
e acumular grandes valores de riqueza sem motivo justo, apenas pela simples avareza. Provérbios capítulo 23, verso 4 e 5 e Hebreus 13, 5. Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Devemos todos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro. É comum ouvir de algumas pessoas a expressão bati o olho e não resistir. Resistir para não ganhar dinheiro fácil ou resistir para não gastá-lo facilmente é um exercício de caráter que tem fortes implicações espirituais. Não por acaso que o diabo fez uso de uma artimanha dessa com Jesus. Ele disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Você pode conferir isso em Mateus 4, verso 9. E aí vem a facilidade, só se prostrar. Muitos caem porque deixam-se levar pelas facilidades, não enxergam as consequências, não pensam nas implicações morais e principalmente espirituais de uma atitude. Vamos ler a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versos 10 e 11. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. É a velha tolice de pensar que dinheiro traz felicidade. Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. Qual é então a vantagem da riqueza? A não ser ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos. Pois bem, eu tenho colocado um conselho muito interessante na minha vida com relação ao consumo. Certa vez eu ouvi alguém dizer, quando você desejar muito alguma coisa, não compre. Vá embora para sua casa, durma, aquela noite, ou seja, deixe passar um dia. E no dia seguinte, se você tiver com muita vontade a si mesmo, compre. Eu quero dizer que, como testemunho pessoal, eu já fugi de muitas situações financeiras difíceis agindo dessa forma. Eu sei que talvez não seja um conselho tão amplo, tenha as suas vertentes, mas funciona. Muitas pessoas têm se tornado acumuladoras porque não conseguem frear o ímpeto de comprar. E a mídia, as empresas de marketing, elas trabalham fortemente para fazer com que as pessoas comprem cada vez mais. A Bíblia não é contra o dinheiro, mas a sua divinização. É contra o culto ao dinheiro, como se fosse fonte de todo bem. Paulo nos adverte que a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os problemas da humanidade. Podemos ser destruídos não pelo dinheiro, mas pelo que fazemos com e por ele. A síntese, portanto, é simples. Todos devemos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro, desde que seja de uma forma prudente. Como bons mordomos de Cristo e dos recursos que ele nos deu, devemos olhar para o dinheiro com a visão da eternidade. Assim, o verdadeiro mordomo de Cristo junta tesouros que terão dividendos na eternidade. Cabe uma pergunta aqui. O que você tem investido os seus recursos financeiros para a eternidade? Nós precisamos aprender como guardar, mas também quando gastar, certo? Tem pessoas que só querem acumular e são avarentas. Não sabem utilizar os recursos. Quantas pessoas juntam dinheiro toda a vida e não desfrutam, porque se tornam escravos do dinheiro. Precisamos ter sabedoria, porque aquele que gasta todo o seu dinheiro é um tolo. Ele precisa economizar, porque os dias maus existem. Mas também precisamos pedir sabedoria para gastá-lo no tempo certo, no tempo oportuno. Por isso, precisamos pensar e entender que o dinheiro é assunto espiritual e devemos pedir a Deus orientação de como fazê-lo corretamente. Devemos cultivar a certeza de que Deus está conosco. É Ele quem provê as nossas necessidades. Desse modo,
olharemos para o dinheiro sem a perspectiva da dependência. Caso contrário, não experimentaremos o real contentamento. Há coisas que não têm preço, coisas que o dinheiro não compra, aquelas as mais significativas. O dinheiro não pode alterar o que somos, embora pensemos o contrário. O dinheiro deve ser apenas um meio para satisfazer nossas necessidades essenciais. Paulo afirma que o contentamento é a verdadeira riqueza que vem de uma vida íntegra e equilibrada. A integridade, por sua vez, produz um coração contente. Vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. Você quer ser verdadeiramente rico? Você já é, se for feliz e bondoso. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e não podemos levar nem mesmo um centavo quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Nós precisamos ter em mente uma seguinte verdade: por mais dinheiro que tenhamos, ele não pode comprar saúde, não pode comprar mais anos de vida, ele não nos dá um lar, ele não nos compra uma família e tampouco felicidade. Muitas pessoas, de forma equivocada, colocam a sua confiança nas riquezas, mas as Escrituras nos convidam a colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria no Senhor. Quantas pessoas nesse tempo de escassez de recursos, por conta da pandemia, perderam tudo que tinham, fecharam seus negócios e chegaram à conclusão de que o melhor caminho seria dar cabo da sua própria vida, justamente porque colocaram os recursos financeiros como finalidade e sentido para a sua existência. A fonte do nosso contentamento e sentido tem de ser sempre o nosso Deus, que supre todas as nossas necessidades. Assim, não tema quando o dinheiro faltar. Trabalhe e confie que Deus providenciará os recursos. Ele é o dono do ouro e da prata. As Escrituras nos dizem que somos apenas dispenseiros de Deus e que o propósito de Deus em nos abençoar financeiramente é para podermos compartilhar com aqueles que não têm. Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Desta forma, ninguém realmente ganha dinheiro por sua própria esperteza ou diligência, pois Deus é a fonte, veja bem, de toda a energia e inteligência. Lembre-se que nós teremos de prestar contas a Deus, inclusive de forma como usamos o dinheiro. Por isso, sempre que possível, use o seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Quem tem porque recebeu pela graça, de graça dê. Jesus disse aos seus discípulos, referindo-se não ao dinheiro, mas às outras bênçãos recebidas. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8, a parte B. Para pensar e agir. Na sua relação com o dinheiro, você acredita que pode dominá-lo? Sua vida é caracterizada pelo contentamento? Você diria que é fácil ou difícil ser generoso hoje em dia? Dos temas listados no ponto 4, em qual deles você tem maior dificuldade? E o que acha que pode ser feito para superar? O que você entende que recebe de graça e, consequentemente, pode oferecer de graça? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar também a revista Palavra e Vida. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e vai poder não só rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi
generosidade e as finanças. Eu gostaria de deixar ainda uma palavra de recomendação para todos aqueles que assistem o canal e ainda não fazem parte de uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião, nós vamos responder a todos os questionamentos que recebermos. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos, com as suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique conosco. Deus te abençoe.